Isso aí. E aí, galerinha que segue a gente no Design Cafeinado, sou eu, Júnior Rocha, novamente aqui com vocês. E mais uma entrevista rolando. Dessa vez a gente vai entrevistar o Wendy Taylor, que foi o ganhador da Adrenalina Pura do Photoshop Conference de 2017. E aí, Wendy, tudo certo contigo, cara? Cara, tudo certo. Com você? Tudo ótimo. Cara, então, eu vou fazer meio atravessado hoje, em vez de falar do começo, vou começar pelo fim. Ganhador do Adrenalina Pura do Photoshop Conference de 2017. Sem falar que foi a primeira vez que tu participou do evento como conferencista e é a primeira vez que, obviamente, que tu participou da Adrenalina Pura. Primeiro, Pois é, cara. e eu tava lá no palco junto contigo. Agora, qual foi a emoção, primeiro, de subir no palco para falar na frente daquela galera toda? Cara, olha, pra começar, que eu não sabia nem o que fazer, sabe? Porque era a primeira vez, como você disse, né? A primeira vez que eu tava no palco, primeira vez que eu tava como conferencista lá. Então, tipo assim, eu não sabia nem como que era, que horas era, tipo, eu não sabia de nada, cara. Eu tava muito perdido lá. Então, assim, cara, só de subir no palco lá, eu já travei assim e falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu fiz um PowerPoint, sabe, para apresentar, eu não sabia nem como que ia rolar, enfim, não sabia nada. Então, assim, em primeira instância, assim, de subir no palco foi o choque, cara. A adrenalina já começou antes de eu subir no palco, na verdade, né? A adrenalina pura já tava lá, já, tá ligado? E, e ganhar o Adrenalina Pura? Tu esperava ganhar? Não, nossa, não. Meu, eu não esperava ganhar nem um pouco, cara. Tipo assim, eu fiz o projeto lá. Na verdade, esse projeto do Aquara, ele é meio antigo até, assim. Eu dei uma reformulada nele, pro Adrenalina, né? E mandei, mas eu mandei, tipo... Meu, eu lembro quando eu mandei, cara, eu até falei assim, tipo, eu comentei, nossa, se eu for chamada pra subir no palco, cara, nossa senhora, eu tô feito, tô feito. Vai ser incrível. E foi mesmo, tipo, nossa, foi incrível subir no palco, cara, com vocês, com você, cara, tipo, nossa, só nego foda lá. E, cara, foi um prazer imenso, assim. Então, assim, só de subir no palco já tava valendo. Quando eu ganhei, mano do céu, tipo, eu nem acreditava, cara. Eu realmente não acreditava, eu não esperava ter ganho o Adrenalina. Primeiro porque eu não tava maduro, não sei. Tipo assim, eu não tava treinado, eu não tinha ido antes para saber como que funcionava, qual era o nível, eu não sabia nada, não sabia nada, nada, nada. Então, quem até tava lá você tava lá, lembra que a gente ficou nos bancos lá no canto, né, para subir no palco. Tipo assim, a hora que desceu todo mundo para apresentar, né, os trabalhos para votação, eu sentei lá assim, já tava, meu, cara, que da hora que foi, não sei o quê. Eu já tava lá no fundo, já, eu nem esperava ir pra lá, sabe? Eu tava lá no chão, assim. Depois, quando chamaram meu nome, eu fiquei, meu, sou eu? Tipo, foi incrível, cara. Foi, assim, inesperado, só que uma surpresa muito boa mesmo. Abriu muitas Ah, portas. cara, que bacana. E o trabalho foi bem merecido, assim. E esse ano, né, 2017, realmente foi um dos anos em que praticamente todos os trabalhos estavam muito equilibrados. Tinham trabalhos, todos eles num nível bem alto, assim. Tem alguns anos, esse foi o meu quinto ou sexto conference, por exemplo, para tu saber. Foi o primeiro que eu participei da Adrenalina também. Ah, teve anos que, tipo, tinha dois trabalhos bem elevados e o resto não tão bom assim. E esse Uhum. ano, meu, todos os trabalhos estavam num nível muito alto, muito bom, cada um com uma expertise diferente, com uma pegada diferente. Então isso foi, achei que foi bem bacana. E para ti, falando ainda do conference, participar de um evento desse tamanho assim de Photoshop, como é que foi para ti a experiência de estar lá e ver esses 3 dias, essa galera toda? Cara, olha, falar pra você. Foi, assim, foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, assim, nessa parte profissional, cara.
porque é incrível, cara, porque eu acho que é a única chance, talvez, de você ver provavelmente os melhores do país no mesmo lugar, sabe? Assim, se cair uma bomba lá na hora, meu, acabou, tipo, ninguém mais vai Não? representar o Brasil. Não, 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 não. Mas, tipo, cara, eu achei, assim, uma chance inédita, assim, pra mim, pelo menos, você participou 6 vezes, tipo assim, eu acho que você sabe do que eu tô falando, né? E, cara, tem pessoas assim que eu só via por vídeo, eu via aqui pelo canal do Desanfeinado. Assim, pessoas que eu nunca imaginei que ia estar lá na minha frente, assim, que eu ia tirar foto, sabe? Que eu ia trocar ideia. Cara, participar do Photoshop Conference foi, sem dúvida, a melhor coisa que aconteceu até agora, cara. E ter ganho também foi. Nossa, foi. Eu nem falo isso porque foi inacreditável, cara. Foi a Foi. cereja no topo do bolo. Tipo assim, cara, foi que cereja, cara, tipo, cerejona, porque, cara, tipo assim, o Photoshop Conference é um investimento que você faz que, assim como todo investimento, ele é planejado, né? Mas ganhar o Photoshop Conference não é planejado, tá ligado? Tipo, eu não tinha planejado. Então, assim, cara, só de participar dele já foi, assim, incrível, cara, valeu completamente a pena. Todo o dinheiro investido, todo o tempo que eu usei lá, cara, nossa, foi incrível, incrível mesmo. Eu não imaginava que o evento era desse tamanho, sabe? Que ele proporcionava tanta coisa, assim, tanto conhecimento, cara. Foi incrível, incrível. Todas as palestras foi sensacional, cara, sensacional, sem palavras, cara, sem palavras. Foi Que demais. show, cara. E já que falamos de Photoshop Conference, vamos falar de Photoshop. Como é que o Photoshop entrou na tua vida? Cara, ó, eu sou meio novo, mas a história é um pouquinho longa. Não, não tem problema. É, cara, o Photoshop em si, ele entrou quando eu era pequeno, eu acho que eu tinha o quê, uns 10 anos de idade. Eu tinha, eu acho que 10 ou um pouco menos até. E o que acontecia? Eu descobri o Paint, cara. Eu descobri que o Paint dava pra abrir imagem, assim. Aí as primeiras coisas que eu fiz, cara, as primeiras made painting, tá ligado? Que eu fiz foi no Painting, tá ligado? No Paint, tá ligado? Tipo, eu pegava uma imagem e, assim, nossa, imagina se, sei lá, essa bicicleta tivesse uma outra cor. Eu pintava, assim, sabe? Só, sei lá, era meio que um exercício mais do que pra ficar uma imagem bonita mesmo. Aí Uhum. depois eu fui aprimorando no Paint mesmo, tipo, nem sabia que existia Photoshop. E foi engraçado, cara, como eu descobri o Photoshop. Que eu morava no Guarujá, né? Lá no litoral de São Paulo, aqui. E lá tem um museu em Santos, que é do lado, né? Tipo, o Guarujá e Santos é colado. Você atravessa a balsa e tá lá em Santos. Sim. E tinha um museu lá, cara, que você chegava no final, você pagava, não lembro quanto lá, era pequeno, e eles tiravam foto de você. Na época, cara, tinha lançado o Procurando Nemo. Nossa, verdade, lançou o Procurando Nemo. Posso fazer o cálculo de quantos anos eu tinha. Mas depois eu faço. E, tipo assim, você pagava lá, os caras tiravam sua foto, você com a sua família, etc. Depois colocavam os personagens na sua mão, essas coisas assim. E, tipo assim, a mulher, ela fazia na hora, na minha frente, na sua frente, assim. Cara, quando eu vi aquele negócio dela mexendo nas fotos, assim, falei, caralho, mano, é isso que eu quero. Que programa é esse? Cara, eu lembro que eu fiquei atrás dela, assim, tentando ler o nome, tá ligado? Eu até atrapalhei ela, eu acho. Aí eu, cara, decorei o nome. Assim que eu cheguei em casa, eu anotei, assim, na época tinha Lan House, essas coisas assim, não tinha PC em casa. Tinha, mas não tinha internet, era discada, enfim, download nem ferrando, né? Não tinha. Aí eu lembro que eu pesquisei na época, eu fui pesquisando e comecei no CS, eu acho. Eu acho que eu já comecei no CS, cara. Eu não lembro qual que é aquele do olhinho que tem uma lente assim na frente, não é o CS era a pena. É o 7? É, É, é. É que, na cara, eu verdade, comecei do nesse. 4 ao 7, que é antes do CS, o ícone é praticamente o mesmo, assim, que é o com o olho. Então deve Ah, ser. então, foi esse, cara, foi esse. Eu comecei assim, daí, meu, eu comecei conhecendo ele mesmo fuçando, velho, fuçando, desde que eu podia, assim.
Porque na época não tinha... Na época eu não sou tão velho assim, mas eu pelo menos não tinha acesso, ou não sabia, né, da existência de curso, essas coisas. Eu tinha acabado de descobrir o programa, então foi no fuçômetro mesmo, cara. Eu sabia o que dava para fazer por causa daquele dia que a mulher lá fez aquela montagem lá, mas eu não sabia como. Daí só tinha um jeito de descobrir que era fuçando. Uhum. E, cara, foi assim, tipo, eu comecei na raça mesmo, pequenininho, zoando os amigos, sabe? Fazendo chamava de montagem dos amigos. Ah, faz uma montagem, não sei o quê. Pra tirar sarro mesmo dos amigos, tipo. E foi assim, cara, que eu conheci mesmo o Photoshop, assim, que eu... Sim, Mas, sim. assim, essa parte de design foi bem antes, bem antes. E isso fez tu querer trabalhar nessa área, trabalhar com criação? Então, na verdade, não foi isso que fez. Isso, na verdade, o Photoshop já entrou assim, na minha vida como uma ferramenta mesmo, para você fazer algo maior, né? Que é o que ele é, uma Aham. ferramenta, tudo está aqui, né? Ele só vai proporcionar um jeito de você transportar o que está na sua cabeça para a tela, né? E foi assim que aconteceu comigo também, tipo, porque desde pequeno eu acho que a maioria dos designers, pelo menos, né? Ou o pessoal da criação em geral era assim, né? Aqueles que desmontavam tudo, os brinquedos, e daí ia montar e sobrava a peça para fora, quebrava as coisas, tentava criar coisas assim, tipo, não só isso, mas desenho mesmo. Eu sempre gostei muito de desenho. Quando eu era pequeno, eu ganhava, fiz concurso da escola, sabe? Eu sempre gostei de desenhar, eu desenhava trator. Enfim, cara, meu hobby era desenhar. Eu sempre soube que eu quis fazer isso, eu só não sabia o nome, sabe? Desde pequenininho eu desenhava, eu falava assim, nossa, porque eu quero ser. Eu acho que eu falava desenhista de trator, porque eu gostava pra caralho de trator, sabe? Tipo, umas Aham. máquinas gigantes. Até hoje deu pra ver, né, que eu gosto de coisa. É gigantesco. E quando eu era pequeno, cara, eu gostava de desenhar isso. Então, tipo assim, eu desenhava qualquer coisa, cara, que eu ia desenhar, tinha que ter um trator, um caminhão, um carro, uma máquina. Ou landscape eu até já cheguei a pintar em tela, cara. Óleo sobre tela. Mas, enfim, não foi muito promissor. Mas, assim, essa parte de criação mesmo, de desenvolver, de projetar, cara, desde que eu me conheço por gente, isso, eu só migrei do papel pro digital, assim. Mas desde pequenininho mesmo, desde pequeno. É, e uma coisa que eu achei curioso vendo um vídeo teu recente é tu usar o SolidWorks para modelar. É, você vê, né, cara? É, porque Então, muita gente associa o SolidWorks só com a engenharia, mas não usa ele para modelar, porque tu modelou o material ali, um túnel ali no uhum, SolidWorks para depois só renderizar no Keyshot, né? é. Eu achei muito diferente isso. Então, cara, na verdade, eu aprendi o SolidWorks porque eu não sou formado ainda, né, gente? Aham. Eu tô no último semestre ainda, né, na faculdade. E eu tô me formando em design de produto. E design de produto tem muita engenharia, tá ligado? Tipo, até hoje a gente tem aula de engenharia, física, química, matemática e engenharia em si. E em uma dessas aulas, assim, uma das matérias que eles pegam bastante no pé, inclusive, é SolidWorks, cara. E assim, eu introduzi no 3D com SolidWorks. E, cara, e foi tipo, não foi muito legal, sabe, a experiência, porque o Solid, ele é muito, não sei se paramétrico é a palavra certa, mas assim, ele só funciona à base de cálculo, sabe? Ele não é nada orgânico. Claro que dá pra fazer, assim, tem uns caras que fazem assim, mas ele não é feito pra isso, ele é feito pra peça, sabe? Então, assim, o meu começo ali foi no Solid, sabe? Então, muitas coisas que eu acho que eu consigo resolver mais rápido, não por conta de ser o mais fácil. Claro que, nossa, a galera que manja muito de 3D Max vai fazer um túnel muito melhor que o meu em muito menos tempo. Mas como eu tenho um pouco mais de tempo o SolidWorks do que o 3D Max na minha carreira, assim, às vezes eu me sinto mais confortável em fazer no Solid e eu faço. Tipo, eu acho que não. Assim, é estranho de ver, mas eu acho que, tipo,
não importa, importa o resultado, né? Não importa como você faz. Tipo, você pode modelar a mesma coisa no Blender e sair o mesmo resultado. Assim, não importa. O que importa é que a imagem vai ser no final, né? Não importa o render do Keyshot, na verdade. É verdade. E foi por isso, cara. Foi só por isso que eu fiz no Solid. Não, mas é justamente porque eu achei curioso, porque a gente vê bastante gente modelando no Max, modelando no Cinema 4D, modelando no Modo, para depois levar para uma peça que vai virar uma peça publicitária. E foi a primeira vez que eu vi alguém usando o SolidWorks para levar para uma peça Pode publicitária. crer. Cara, teve um cara que comentou no meu Behance, inclusive, ele comentou isso aí, ele falou, nossa, eu nunca soube eu nunca, como que ele falou? Eu nunca pensei na aplicação do SolidWorks nesse tipo de trabalho, você expandiu sabe, tipo assim, expandiu como eu posso pensar sobre o SolidWorks. Aí tipo, eu falei, nossa, cara, eu fiz uma inocência, só porque eu tava lá e eu sabia como fazer, sabe? Não foi Para nada ver, pensado, assim. a partir do momento que a gente está na internet, cara, a palavra da gente, que a gente fala, o que a gente faz, chega muito longe, a gente não sabe Cara. o poder de influenciar que ela tem. Pois é, cara, pois é. Eu não esperava, tipo, que a galera fosse falar disso, sabe? Tipo, foi só um detalhe só que eu usei. Oh, bacana. E, cara, de todos os trabalhos autorais e de trampos de agência, etc., ah, qual que tu fez que tu acredita assim, meu, esse é antigo, mas é tipo é do coração ainda, sabe, aquele que tu tem um carinho ainda? Sei, sei. Cara, nossa, que difícil. Pode ser, tipo, trabalho pessoal? Pode ser, sim. Depois a gente Nossa, mesmo mostra ali assim pra galera. difícil. Nossa, deixa eu ver. Porque todos eles foram importantes, né? Tipo assim, você sempre aprende, cada projeto que você faz, você usa ele para aprender e usar para melhorar no próximo, né? É sempre um estudo, nunca deixa de ser. Então, assim, você sempre tem um apego a todos, né, cara? Mas, deixa eu ver. Um que eu gostei bastante, que eu não sabia que ia ter. Esse realmente eu fiquei muito impressionado de ter tanta repercussão, foi o do Neir. Ele não é muito antigo, mas, assim, a repercussão que ele teve, cara, os comentários, etc., foi uma coisa muito inesperada. Foi tipo Photoshop Conference, assim, sabe? Eu fiz, claro, eu me empenhei em fazer o trabalho. Como sempre, eu acho que dava para melhorar. Hoje eu vejo ele, eu vejo todos os erros que eu cometi, sabe? Como sempre, nunca tá bom, nunca nada tá bom, né? Mas eu acho que foi assim um passo, principalmente para questão de confiança, sabe? Sabe quando você faz um trabalho e ele tem uma repercussão boa, ele tem um feedback bom pro seu portfólio? Cara, eu acho que ele foi o primeiro assim a dar aquela instalada assim e falar, caramba, cara, a galera tá vendo mesmo meus trabalhos, sabe? Acho que foi o primeiro assim. Então eu acho que eu tenho mesmo que depois, que claro, eu faça uns muito melhores que no futuro, eu ainda vou ter bastante apego para ele porque eu sei que ele foi o primeiro que me ajudou a dar o passo assim de entender a importância do meu trabalho, como ele está se repercutindo, como as pessoas podem estar se inspirando em mim. Foi assim, o primeiro. Então eu acho que é o do Neir, cara. Eu tenho um apeguinho, assim. E vamos dizer, de vez em quando tu faz o seguinte, tá fazendo ali um trabalhinho, sei lá, tá fazendo, sei lá, um trabalho pessoal, etc. Chega na metade do caminho, deleta tudo e começa do zero. Cara, se eu abrir minha pasta para você ver de trabalho, meu, eu tenho assim, acho que metade só foi pro portfólio e metade dessa metade, assim, eu já deletei do portfólio porque já não valia mais a pena. Porque, cara, tem muito projeto que eu faço isso. Tem projeto que eu. Tem um projeto até que eu quero citar, que é exatamente isso que você está falando. Eu não cheguei a pagar, mas eu parei ele. Porque, assim, eu tava uma ideia lá de uma guerra num cubo, na época que tava aquelas perspectivas isométricas, assim, sabe? Uhum. Aqueles trabalhos isométricos. E eu gostei bastante, cara. Eu queria fazer uma versão minha mais realista, sabe? Mas, enfim, eu tava fazendo lá uma coisa, cara, eu tava gostando muito dele.
Só que daí eu vi que ele estava enrolando muito, estava trazendo muitos outros trabalhos, outras ideias que eu tinha que eu acreditava que ia ser melhor que ele. Aí foi isso que você falou, tipo, eu falei, meu, não, deixa quieto, vai, deleta aí e pode esquecer esse. E isso, cara, não foi a primeira vez que aconteceu e não vai ser a última, eu acho, porque isso acontece muito, né? Eu acho que com você também acontece. Ah, sim. De... tem até projeto que assim, você começou na metade, deu errado, você deleta, aí você começa de novo ele, só que com uma cabeça limpa para tudo que deu errado você não vai repetir, entende? E eu acho que essa na verdade é a importância, né, cara, do você fazer trabalho e estudar, né? Eu acho que o estudo é isso praticamente, né? Você fazer e aproveitar o máximo do que ele te deu e às vezes, muitas vezes você não vai aproveitar do resultado final, mas você vai aproveitar do que você aprendeu dele, né? Como é E que é todos esses projetos aí foi isso. o importante é o caminho percorrido ao longo do Sim, processo, não? sim, sim, com certeza. E eu também tô meio atacadinho da garganta. Ui, tchê. Então, ah, meu Deus do céu, até deu branco agora, cara, velho, tô ficando velho. Normal, acontece. Faz parte. Até o cara que entrevista pode esquecer das coisas de vez em quando. Isso aqui depois eu coloco uma tarja, corto, não tem problema. Ah, tá. Tudo bem. Ai, ai. Cara, em média, vamos dizer, pega os 2 últimos trampos que tu fez aí, pessoal. Quanto tempo tu gasta em cima deles? Ah, cara, isso depende muito, meu. Mas pega ali a Deixa eu referência, os 2 últimos que tu Aham. fez. Ó, os dois últimos eu acho que foi o da turbina e o do tanque, eu acho, né? Não teve um antes. Eu acho que foi. Cara, em média, umas 6 horas. Mas assim, eu acho que eu faria em menos tempo se fosse. Não que seja bom fazer em menos tempo. Eu digo 6 horas ele executando, né? Não pesquisa de imagem, etc., que demora muito mais. Mas, como eu faço ele muito picado, sabe? Porque eu não tenho tempo por conta do trabalho da faculdade, eu acabo picando muito ele. Isso é bom até, porque consegue amadurecer as ideias. Aí quando você abre ele de novo, talvez você possa ter uma ideia muito melhor do que se você tivesse feito ele diretão. Eu acho até bom isso. Mas aí fica um pouco difícil de calcular, sabe? Tipo, pô, quanto tempo será que eu demorei? Não, Mas, mas isso cara, em conta. média, Acertar, 6 horas. errar, voltar atrás, isso conta tudo. É, né? Cara, então, assim, se for contar tudo que eu demorei assim mesmo, eu vou colocar umas 12 horas, 12, até mais, talvez. Eu espero demorar mais nas próximas artes, por ter mais tempo, porque quanto mais eu vou amadurecendo, mais eu vejo que o tempo ele conta muito, sabe? Tipo, quanto mais tempo você demora se empenhando, né, na arte, nas ideias, claro que não enrolando, atrasando, ou mais assim, você tem mais tempo para pensar e agregar ideias novas e melhores, soluções melhores para o seu trabalho, quando você tem mais tempo. Então, é isso. Agora eu estou demorando umas 6, 7 horas de execução, assim. Eu pretendo demorar mais, mas em média por aí, cara, nos trabalhos. Ah, mas é um tempinho bacana, cara. Eu tenho uma outra levada no meu dia a dia que eu tenho que fazer o trabalho rápido, né? Como a minha ideia, eu trabalho com treinamento, eu tenho que fazer algo que as pessoas consigam fazer em 3 horas. Ah, Então, pode crer. então aquilo que normalmente eu levo sozinho para fazer 20 minutos, eu levo 20 minutos para fazer, meia hora para fazer, eu levo 3 horas para ensinar. Pode crer. É mais difícil mesmo. Eu já passei por isso, já. É bem diferente, né, É cara? bem diferente, é uma outra pegada. Claro que para mim, no meu pessoal, quando eu vou fazer alguma coisa também, eu me dou o luxo de fazer em horas, né, alguma É, coisa, mas eu tenho que fazer, executar muita pegada pequena, assim, fusões pequenas para porque eu tenho que ensinar um recurso, uma ferramenta, então a pegada é um pouco diferente. Por isso que eu gosto de conversar com profissionais que fazem um trabalho que nem eu tenho, que gasta tempo, faz algo bacana e tal,
porque no meu dia a dia nem sempre eu tenho essa oportunidade. Às vezes eu levo 2 meses para poder ter tempo para fazer um trabalho autoral legal, mais completo, aquela coisa toda. Não, cara, os meus trabalhos, todos eles, sem exceção, foram feitos nas férias. É porque é o único tempo que eu tenho, então, para fazer o portfólio, eu só faço nas férias, cara. Então, assim, é mais ou menos isso, é meio uma corrida contra o tempo, assim, meu Deus, eu tenho até tal dia para fazer, terminar tudo, senão não vai dar certo. Depois esse do tanque aí, cara, ele tava quase pronto. Começou as aulas, velho, demorou quase um mês para eu conseguir postar. Ele já tava quase pronto, se tivesse mais um dia eu conseguia terminar tudo. Mas por conta disso, tipo, atrasou tudo, cara. Acontece. Trabalhar em agência ainda, cara, tem que ser tudo bem corrido. Eu também tenho que fazer muita coisa. Isso é muito bom também para treinar, porque você já aprende a. Eu acho que a palavra certa não é fazer mais rápido, mas otimizar o seu tempo, né? Você consegue, aprende a. Você se esforça, né, para otimizar o seu tempo. Aí quando você vai usar esse trabalho autoral, você faz a projeção muito antes da sua cabeça e você executa com muito mais facilidade, muito mais otimização do seu tempo para fazer aquilo do que talvez se você não tivesse esse tipo de experiência, assim, de fazer tudo muito rápido. Eu acho que, cara, tudo vale. Eu acho que eu aplico também essas experiências rápidas, mas eu tento aplicar ela de uma forma otimizada, sabe? Não Sim. necessariamente porque eu preciso fazer rápido, mas é porque eu preciso chegar no melhor resultado, entende? Não é a minha prioridade fazer rápido. Eu, pelo menos acho que está dando certo. Eu acho que com meus trabalhos eu pretendo, né, continuar assim, tipo, porque antes eu via muito isso assim, vem quantidade, sabe? Tipo, nossa, porque eu preciso aprender isso, aquilo, aquilo. Eu não estou falando que foi ruim, porque em pouco tempo eu aprendi bastante coisa por fazer coisas pequenininhas e aplicando técnicas que eu queria estudar. Claro que ele ficava mais rápido o trabalho, né? Ele não ficava com boa qualidade. Acho que ele não ficava com tão boa qualidade assim, como demorado 6 horas, mas eu aprendi o que eu tinha que aprender. E vai acumulando as experiências e você vai aplicando num de 6 horas. Aí, enfim, acho que tudo é válido. Mesmo que você demore 1 hora ou 7 horas, o bom é aprender. Cara, e uma coisa que eu acho legal é que, na verdade, assim, eu sou um cara que eu sou vidrado por ficção científica. Nossa. Star Assim, Wars, Star Trek, Matrix, pra mim é alegria ver um filme de espaçonave, etc. Eu me identifico muito com as tuas artes porque tu tem essa pegada de sci-fi, assim, de sim, espaçonave, cara. de futurista, aquela coisa. Sim, sim. Cara, eu adoro isso, né? Embora eu não seja muito nerd, assim, tipo, que nem, tipo, eu tenho muitos amigos, cara, que eles gostam muito, e muitas das coisas que eu sofri influência, inclusive o que fez eu ser um concept designer, assim, e projetar esses conceitos, tirar da minha cabeça, foi jogando com meus amigos, né? Mas depois eu conto essa história, porque ela é meio longa. E tipo assim, eu sofri sim muita influência de Star Wars, enfim, heróis, assim, sabe? Que uns amigos meus gostam muito. Mas eu mesmo, eu não gosto, cara. Tipo, pra falar a verdade, eu assisti o novo Star Wars e o Rogue One. Eu gostei, mas é claro que não faz jus aos antigos. Eu sei que a galera que gosta mesmo, tipo, tem que assistir os antigos, tem que. Mas não é o intuito de eu assistir esses filmes, sabe? Não é porque eu amo a história, mas é porque eu amo a computação gráfica, a Industrial Light e, tipo, eu vejo mais, cara, para me inspirar mesmo. E porque eu gosto muito da inspiração que eles me dão. Cara, Mad Max, Star Wars, filmes de heróis, cara, porra, eu acho muito bacana a fotografia, como eles fazem com que um cara normal com uma fantasia, quando aparece na tela do cinema, parece que ele é um super, só dele aparecer na tela, sabe? Tipo, e eu estudo bastante, eu me inspiro muito nisso, sabe? Eu estudo bastante procurar quais são os pontos de fugas que eles usam, essas coisas, mas é mais pra isso que eu uso, sabe?
mas por pura inspiração mesmo. Não é que eu goste desse universo, porque eu amo Star Wars, não sei o quê. Mas é mais para me inspirar mesmo. E isso, eles são muito bons em inspirar as pessoas, eu acho. É que nem eu falo, que nem vamos pegar ali um filme que nem é tão bom assim, Transformers. Cara, o filme Sim. não é aquela coisa toda, mas, cara, Não. são robôs gigantes botando porrada um no outro. A fotografia Cara, é robô animal, e um robô gigante montado num dinossauro gigante de metal. né? Pô, só que, cara, de inspiração eu acho sensacional, assim. O jeito que eles viajam te inspira a Sim. viajar mais ainda, sabe? O filme não Pelo é menos é desse jeito que eu vejo esses filmes. isso. O filme não é aquilo tudo, mas dá uns insights muito legais pra Sim, gente. sim, com certeza. Pacific Rim, cara, também foi. Inclusive, ele tá dando uma ideia pra mim agora, que eu acho que eu não vou executar ela agora, mas ele já me deu muita inspiração esse filme. E, enfim, é aqueles projetos que você tem na sua cabeça, você sabe como ele vai ficar, você sabe que vai ficar bom, mas você nunca tem tempo pra executar ele. Aí fica acabando ficando só na cabeça mesmo. Fica na caixinha do ouro, né? O potinho do ouro, que eu acho, que é tipo, É, você vai pegando suas ideias que você madurou bastante elas e coloca na caixinha. Vai colocando, vai colocando. Às vezes você usa ela em si, às vezes você usa uma ideia que você pensou de lá e junta com outra para fazer uma coisa melhor. E pelo menos é assim que eu vejo quando eu me inspiro nesses filmes, porque não dá para fazer de tudo, porque senão não vai ter tempo, sabe? eu faço isso às vezes com alguns assets, cara. Às vezes eu tô procurando alguma coisa para um trabalho, para um cliente, e daí eu esbarro numa imagem, numa foto, enfim. Cara, animal essa foto, eu deixo ela salva, porque, tipo, uma hora eu quero Sim. fazer um negócio com essa foto. A hora que der tempo, vou lá e pego ela e faço alguma coisa. Nossa, eu também faço muito isso, cara. Tem uma pasta que eu deveria renomear ela para pasta inútil. Porque eu nunca usei aquela pasta na minha vida, mas ela tem umas imagens tão legais que, tipo assim, eu falo, meu Deus, como que eu nunca usei isso? Você daí quando você vai fazer o projeto, nunca consegue encaixar ela. Mas ela serviu para te inspirar numa coisa muito mais legal, sabe? Tipo assim, não é que ela é inútil, mas assim, eu raramente usei o meu banco assim para colocar. Mas nossa, direto acontece isso aí, de pegar uma imagem e falar, meu, eu tenho que aplicar isso aqui em algum lugar, tenho que fazer alguma coisa com isso. E no fim, geralmente não Não, dá, não, não dá. mas quando dá muito certo. Bom, a gente tá falando aí de imagem, de futuro do teu tanque aí, então vou mostrar pra galera conhecer a imagem do tanque, pode ser? Vamos? Bom, esse aqui é a arte do tanque. Cara, eu tive que colocar lá numa resolução um pouco menor, por via das dúvidas para o computador não travar muito, porque o meu computador está meio mais para lá do que para cá. Bom, para essa arte, cara, eu usei a proporção a regra dos terços, né, que eu vou mostrar aqui. Eu concentrei aqui, né, os pontos principais dela, eu concentrei nos cantos dos terços. Uhum. Essa parte aqui, que é perto da parte mais alta do tanque, essa parte que tem bastante movimento, perto da entrada do tanque aqui, e essa identificação, né, do túnel. Uhum. Então eu me concentrei bastante nessas partes para o tanque ele pegar a maioria dessa parte. E aqui, por exemplo, eu não sei se eu salvei, cara, né, mas aqui eu usei uma proporção áurea, tá ligado? Uhum. Pra posicionar eles melhor aqui. No vídeo dá pra ver. Eu tenho lá no vídeo. Sim, sim. Então, Antes de. Como é que foi a concepção dessa ideia? Da onde que veio a ideia? Tipo, eu quero enfiar um tanque entrando no túnel. então, cara, a ideia é que assim. Peraí, deixa eu. É que assim, eu falei lá no Photoshop Conference, né? Pra quem não tava no Photoshop Conference, eu gosto muito de história. Eu gosto muito de história e geografia, sempre gostei, fui apaixonado por isso. Tanto é que todas as minhas artes, elas são inspiradas em parte da história mesmo. Tipo, por exemplo, do Neir, que é parte da cultura nórdica, que eu gosto de estudar a fundo cada coisa que eu vou fazer, né?
Então, por exemplo, do Neir, eu fui estudar a fundo mesmo as lendas dos vikings, dos dinamarqueses, como surgiu e tudo mais, Uhum. a lenda. E desse aqui não foi diferente, cara. Eu tava eu tô, né, ainda nos projetos assim, mas eu tava numa vibe de história militar, essas coisas assim. Eu tava seguindo, eu sigo ainda bastante canais, eu sou muito curioso com essas coisas. E eu tava vendo sobre as antigas bases russas, cara, as antigas bases soviéticas, na verdade, né, que depois passaram para os russos. Cara, tem umas bases muito legais e como eles têm muitos lugares quase inabitados, assim, principalmente na região da Sibéria, eu falei, putz, cara, ó, geograficamente a Sibéria ela é quase um deserto, assim, e é muito legal, cara. Tipo, eu pesquisei bastante foto dela. Falei, putz, cara, seria um lugar perfeito para uma base secreta da Rússia, onde eles colocariam umas máquinas gigantes, assim. Enfim, aí nasceu disso, sabe? Tipo, eu pesquisando sobre história militar, vendo que um dos maiores exércitos do mundo é o da Rússia, né? Que eles, na verdade, eles também têm maior frota de blindados do mundo. E daí, isso é um blindado, né? Daí eu imaginei, porra, cara, eles devem. A Rússia é grande, tudo lá é grande, eles têm um lugar perfeito para guardar uma base secreta muito foda. E eu vou fazer essa base secreta foda, sabe? Aí surgiu disso aí, cara. Eu fui pesquisar quais veículos eles eram mais famosos por ter, daí tem o tanque, né, que eles são mais numerosos, né, do mundo. Então é o forte deles é o tanque mais moderno do mundo também é deles, se não me engano. E daí eu comecei nessa linha, cara. Eu peguei umas referências, peguei um tanque, comecei a blocar ele, né? Dá até pra ver no vídeo, eu bloqueando no próprio Quixote mesmo. Uhum. E nasceu basicamente disso, cara. Assim, antes de eu fazer mesmo, eu já tinha ideia do que eu ia. Não exatamente de onde iam ficar as coisas propriamente dito. Mas eu sabia que eu ia fazer, né? Eu já tinha colocado na cabeça uma base no meio da Sibéria que ia ser uma entrada num túnel e ia ter uma máquina muito gigante entrando nela. Então, daí a partir disso, eu comecei a trabalhar em cima da ideia. Enfim, modelando, vendo as melhores posições, o melhor shot, quais os shots mais usados para mostrar isso em filmes. E daí foi isso, cara. Fui estudando, até chegar nesse resultado aí. Beleza aí, então vamos desmontar essa imagem aí, vamos ver como é que ela é. Vamos lá. Cara, eu não organizei ela antes. Olha os layer 50, layer 48, Nossa, ó. cara. Layer 153 ali perdido. 148, cara. Tem muita coisa. Adoro! Pois é, né? Pra você ver como eu faço e refaço as coisas, né? Tem muita coisa que eu desfaço, tá ligado? E fica lá o númerozinho da lei ainda. Cara, quer ver? Tem um efeito aqui que eu coloquei. Quer ver? Tem umas coisas, cara, que eu vou usando e eu descarto depois. Por exemplo, esse efeito aqui. Eu fiz um conjunto de color lookup e color balance. Eu achei legal, mas depois, quando chegou no resultado final, falei, putz, cara, acho que vai funcionar mais ele neutro, sim, porque ele tem uma temperatura mais fria do que esse aqui. Enfim. Bom, vamos tentar desmontar isso aqui, né? Vou tentar, porque, cara, começou aqui. Esse foi o começo de tudo. Fiz uns rabiscos e assim, cara, antes mesmo de ter as imagens certas que eu ia usar, propriamente dito, claro que eu sabia que eu ia usar um paredão de gelo, etc. Mas antes disso, eu já comecei a desenhar ela. Eu sempre faço nas minhas artes, eu sempre fazer um sketch antes, para saber, pelo menos layoutar o lugar, para saber como que ia ficar. Por exemplo, aqui, ó, como mudou, o túnel ele era muito maior do que o tanque, né? Aí, no caso, no arte final, eles são quase do mesmo tamanho, assim, porque, na verdade, eu queria mostrar mais o tanque do que o túnel. Eu achei que no começo, nesse caso, por exemplo, eu estava mostrando mais o túnel do que o tanque, não era bem essa a ideia. Uhum. E é por isso que ele é importante, né, o sketch. Ele é bom para você testar antes. Sim. Aí tá, comecei com o fundo. O fundo é uma mistura de um monte de coisa, né, cara? Tipo, eu vou fechar ele aqui.
É assim que eu mostro, né? Você quer que eu mostre de outro jeito? Isso. Não, tá É assim, perfeito. beleza. Então, ó, o fundamento foi primeiro pegar essa imagem. Eu peguei ela, se não me engano, ela já tá distorcida aqui, cara, ó. Ela... Eu tô travando um pouco. Ah, Como eu tinha previsto. Aí... Quer ver? Ele tá até distorcido, se não me engano. Ah, ele já tá distorcido, ó. Eu distorci ela assim, a imagem. Ela não era desse jeito. Pra ela chegar nesse ângulo, né? Que eu tinha escolhido no sketch já. Aí eu uhum. fui adicionando alguns detalhes, por exemplo. Esse aqui, eu acho que é a mesma imagem, inclusive eu mudei a temperatura dela aqui. Aí eu modifiquei o chão também. O chão, eu, como eu sabia que um tanque ele não ia conseguir andar num lago descongelado, num lago congelado, aliás, assim, que nem nessa imagem aqui é acho que é um lago ou um mar, sei lá, que ele tá Uhum. congelado, né? E tipo assim, um tanque daquelas proporções, ele nunca conseguiria atravessar um negócio desse, ele ia afundar. Então eu tinha que substituir por algo que parecesse mais sólido, e daí eu substituí por um chão mais sólido. Eu fui montando, eu fui testando esse aqui, acho que nem foi no final, não foi. Eu não organizei antes, devia ter organizado. Tranquilo, cara. Aí, bom, aí ficou assim. Aí, cara, isso aqui, deixa eu ver, eu acho que chegou até aqui. Daí eu já regulei ele, né, para dar um pouco mais de volume. Uhum. Porque eu gostei bastante desses veios, cara, que tem no gelo. Eu adorei isso, cara. Tipo assim, eu não tinha pensado nisso antes de fazer a arte. Eu tava pensando numa montanha só, e ela teria o gelo, né? Normal, assim, no Sibéria e tal. Só que quando eu vi esses veios, eu falei, puta que pariu, cara, eu tenho que mostrar mais isso. Tanto é que na arte final, até no vídeo, mostra que tipo, até o finalzinho eu ainda tava retocando para tirar mais volume daqui, para conseguir deixar uma textura muito mais legal. Essa aqui é a textura que eu apliquei depois. Bom, vou partir daqui. Quando eu terminei essa imagem, eu gerei ela, um JPEG baixo, daí eu fui usar ela como base para modelar o tanque. Aí o que acontece? Eu peguei o tanque, na verdade esse tanque aqui, deixa eu ver, aí. Esse aqui é o tanque, tá a blocagem dele aqui. Uhum. Esse tanque aqui, eu peguei ele de um banco de imagem, tá ligado? E ele não era assim, eu modifiquei muito ele. Infelizmente, no vídeo eu não consegui gravar, cara. Eu não lembro por qual motivo, eu não sei se eu tava fazendo horário de almoço ou se não deu tempo mesmo de gravar, eu esqueci. Mas ele era completamente diferente. Eu modifiquei as rodas, modifiquei as laterais dele, as torres dele, a parte de trás. Alguma coisa no vídeo deu pra ver, né? Sim, eu acho que só mostra eu tirando isso e Mo- modificando a parte de cima, as torres. Isso. Ó, ele aqui, ele tá, ele tá com essa parte de trás aqui aberta, porque eu ia fazer ele no 3D. Mas nesse momento na arte, como eu só tinha isso aqui ainda, eu não tinha certeza de como que ia ficar o tanque na cena. Então o que eu fiz foi apenas tirar ele aqui no próprio Keyshot mesmo e renderizar ele desse jeito mesmo. Porque eu me senti mais confortável modificar ele no próprio Photoshop. Porque como eu não sabia como que eu ia fazer, não sabia se eu ia fazer uma rampa, se eu ia fazer pessoas atrás, não sabia como ia ficar. Então eu resolvi fazer ele só com a parte de trás aberta para me deixar livre depois no Photoshop. Olha, esse aqui modificado, ó, as duas torres dele aqui, eu pensei nele como se fosse uma fortaleza, tá? Como se fosse um tanque fortaleza. Tipo, ele é Sei. como se fosse um tanque de carga, onde ele leva vários tanques dentro dele, ou muita tropa, sabe? Muitos soldados pro campo de Tipo, batalha. Então tipo, eu imaginei que teria que ser uma. versão tanque de um porta-aviões. Isso, cara, exatamente o que eu pensei. Eu ia fazer ele, cara. Eu pensei exatamente isso que você tá falando, cara. Eu ia fazer um heliporto aqui em cima. Só que quando eu tava decidindo os shots, o shot que eu ia fazer, eu vi que era mais viável fazer ele assim, para dar aquela sensação de coisa gigante. E Uhum. assim, claro que talvez fique no futuro se eu fizer um outro shot dele, assim, uma outra.
uma outra perspectiva fique legal mostrar. Mas eu achei mais viável fazer do outro jeito, então daí eu descartei a ideia do heliporto. Mas eu queria mostrar que ele fosse mesmo um porta-aviões de roda, sabe? E daí, bom, eu renderizei o tanque, né? E com base nessa imagem também, eu renderizei o túnel. O túnel foi a mesma coisa, eu gerei a imagem, coloquei ela no fundo do keyshot, né? Para ter o ponto de fuga certo para ambos. E renderizei ele aqui. Deixa ele destravar aqui. Nossa. Agora tá possuído. Faz parte? Olha, tomara que não, viu? Aí, ó, esse aqui é o túnel. Eu acho que eu tirei, cara, a visualização da imagem do fundo, que ele tava igual ao do tanque ali. Aham. Mas, enfim, esse túnel aqui, na verdade, quando eu modelei só até essa parte aqui, ó. Aí o que acontece? Como o ambiente que eu criei tava com a luz pra cá, né? E o chão tava refletindo, que eu precisava do chão refletindo, porque para simular o gelo. Porque onde ele tava na cena lá tem gelo, então o gelo reflete a luz. Eu tinha que manter o reflexo do chão para cima. Daí, para manter esse reflexo e ao mesmo tempo deixar escuro o fundo, eu alonguei ele. Eu tinha pensado em tampar atrás. Só que se eu tampasse, ele ia ficar muito irreal, porque tem que parecer que tá vindo um pouco de luz de lá de dentro. Eles não fazer as coisas no escuro total, sabe? Não faz sentido. Tem luz no fim do túnel. Oi? Há uma luz no fim do túnel. Então. Aí, ó. Tipo, eu deixei uma luzinha lá só pra mostrar que teria luz lá no fim do túnel, sabe? Aqui, ó. Mas daí eu dei uma alongada nele pra projetar um pouco mais de sombra também. Isso é coisa que a gente vai vendo na hora, sabe? Sim. Coisa de testar mesmo. Não é coisa que dá pra você planejar, assim. Pelo menos não no dia, né? Claro que a próxima vez que eu for fazer um túnel, eu vou fazer isso. Eu já aprendi já. Então, daí eu adicionei as texturas aqui, né? Eu renderizei dentro da perspectiva certa e voltei para cá. Antes de aplicar eles, deixa eu arrastar essa telinha aqui. Antes de aplicar eles, eu apliquei a textura. A textura, na verdade, eu apliquei posteriormente, mas aqui na camada ela fica assim. Porque eu queria mostrar a montanha, sabe? Eu queria mostrar que ela não era uma geleira. Não é uma geleira, assim, só água congelada ali. Ele, na verdade, é uma montanha que se acumulou gelo em cima. Porque senão não faria sentido ter um túnel no meio de uma geleira. E tudo isso, tipo assim, eu vou pensando durante o processo. Tudo tem que fazer sentido, sabe? Eu gosto muito que as artes façam... tenha uma explicação lógica para o que eu estou fazendo. E não seja algo só jogado à toa porque ficou bonito, sabe? Sim. Eu tento dar uma forma e função para as coisas. E, bom, isso aqui são dos detalhes que eu fui aplicando. Esse aqui é o túnel. Tá, o túnel. Para quem viu o vídeo, o túnel eu apliquei ele em Smart Object. Aqui, por exemplo, tá a máscara dele, né? A máscara dele tá aqui. Eu tirei a parte de baixo, né? Claro, né? Não ia aparecer no chão. E tudo que eu fiz nele, cara, foi aqui dentro, ó. Aqui dentro desse Smart Object. Eu gosto bastante de usar o Smart pela praticidade, cara. Enfim, quem usa o Smart sabe que, é a melhor coisa, assim. Você faz o que você quiser e depois migra pra lá e tá tudo perfeito. E fica mais leve também, fica com menos layer, fica com menos coisa cheia, assim. E, enfim, daí eu separei, por exemplo, esse aqui é um Smart Object, que é o número que eu fiz. Aqui. Aqui, número. E eu fui criando Smart dentro do Smart, sabe? Por exemplo, esse aqui é um número. Aí dentro, o número já é um Smart, eu não vou abrir de novo, porque vocês já entenderam que é Smart. E, bom, enfim, daí eu sempre gosto de usar Smart dentro do Smart, cara, porque eu acho que fica muito melhor para você usar, até no layout mesmo, você não se confunde muito. E aqui eu também usei para fazer os recortes necessários para o túnel. Por exemplo, aqui, aqui na verdade é da parte do interior.
Enfim, eu usei essa parte também para adicionar textura e etc. Eu gosto bastante do Smart por causa disso, cara. Você pode adicionar tudo que você quiser nele e migrar para lá sem nenhum problema. Próximo passo que eu fiz foi esse aqui foram as. Esses aqui são os Bloom que eu adicionei depois. Esse aqui é os soldados do fundo. A próxima coisa que eu fiz, na verdade, foi colocar o tanque. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o túnel e o tanque logo em seguida. O tanque tá. Cara, me perco tanto nas veias. Era que é tudo agrupadinho, cara. Eu tento deixar tudo. Mas. Aqui, Ali. Tanque, inclusive, no nome. Ele até tá destacado de vermelho ainda. Ele tá destacado de vermelho. Mas tudo bem, beleza. Cara, então, o tanque também foi a mesma coisa. Eu vou abrir ele aqui para mostrar os detalhes, porque ele tem muito detalhe que eu adicionei. Queria ter adicionado até mais, mas... Você adicionou bastante detalhe nele na pós, né? Sim, sim. Porque, como eu disse, né, eu não sabia como que eu queria que ele ficasse. Eu tinha que ver ele lá na cena para depois entender como que ele ia funcionar. E eu me senti mais confortável em fazer isso na pós mesmo, e não no próprio 3D. Claro que eu acho que não deve ser assim, eu acho que quanto mais você puder fazer no 3D, melhor até mesmo para aplicar ele depois. Mas, bom, eram as ferramentas que eu tinha na hora, era como eu pensei em fazer. E, bom, pelo menos para esse projeto deu certo. Deixa eu ver. Bom, ele cru está aqui. Aqui. Bom, ele estava espelhado, né? Vocês estão percebendo que estava tudo espelhado, né? Porque na verdade eu ia fazer nesse sentido a imagem no começo. Depois eu mudei de ideia. Bom, ele cru mesmo. Deixa eu abrir para vocês da raiz dele. Acho que é essa aqui. Ele cru mesmo é esse aqui, ó. Uhum. A única coisa que eu adicionei foi a pintura, né, que é do exército russo, que eu pesquisei. E, bom, algumas texturas, assim, já direto nele. Aí, o resto eu fiz tudo na pós, cara, tudo aqui mesmo, ó. Tipo, isso aqui foi pra dar mais textura, brilho. Esse aqui são as coisas mais simples, assim. Coisa de sombra, sujeira, essas coisas eu fui adicionando. Alguns detalhezinhos, cara, que faz muita diferença, por exemplo, que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, eu gosto muito de detalhar, sabe, as artes. Eu gosto muito que elas contem uma história. Eu gosto que o observador, quando ele veja a imagem, ele entenda exatamente como está acontecendo e que seja trilhado como se fosse uma história, sabe? Você sabe de onde ele veio, você sabe para onde ele está indo, você sabe o que ele está fazendo. Uhum. Então, assim, cada detalhe para mim conta. Então, cara, por exemplo, alguns detalhes que eu fiz. Eu queria que ele fosse um tanque de... fosse, como você deu um nome muito bom, que fosse um porta-aviões, um porta-aviões de roda, né? Daí eu queria que ele tivesse umas rampas atrás. Daí eu adicionei uma rampa, eu fiz como se fossem duas rampas aqui, né? Uhum. Se elas abrissem individualmente. Cara, para aparecer uma rampa, tinha um detalhe aqui, por exemplo, que eu adicionei. Eu tinha que adicionar um veio aqui, tá vendo? Porque se ele tivesse assim, ó, ele ia parecer que era só uma chapa, tá vendo? Ele acaba aqui e já tem a solda e ele dobra aqui, como se fosse um tanque normal. Como esse não era para ser um tanque normal, eu queria mostrar que era uma rampa, eu fiz uma sombra aqui. Aí parece que, na verdade, essa rampa aqui, ela está sobreposta aqui em cima e dá mais a sensação de ser uma rampa. Outra coisa que eu adicionei também para contar essa história, né, para passar essa impressão de ser rampas, foram essas sinalizações que eles usam bastante. Eu pesquisei isso também, deles usarem bastante em caminhões que carregam cargas muito pesadas. Eles usam esse tipo de sinalização, mesmo que usam um estrado, inclusive, para sinalizar onde vai se mexer, onde se movimenta. Geralmente eles colocam isso aqui. Então o que eu fiz foi colocar aqui na ponta para sinalizar que eles se mexem independentes, né? Sim. E aqui também, por exemplo, indicando que aqui mexe e etc.
E isso é muito usado em veículos muito grandes dimensões. Então, eu tentei incorporar isso dentro do projeto para passar mais essa sensação. Tipo, ele é muito grande e que ele tem que ter essas sinalizações, e ele é muito grande. Bom, os outros detalhes que eu fui adicionando foram a parte de fuselagem. Eu queria passar a sensação, quer ver, vou tirar ele aqui para você entender o que eu estou falando. Quando eu renderizei ele assim. Ele tá uma chapa única, né, de metal, que é o que eles usam geralmente nos tanques. Hoje em dia não muito, né, eles usam mais, enfim. Tinha muito dessas chapas únicas, mas num tanque dessa proporção não é impossível os caras fazer uma chapa sólida, assim, desse tamanho. Tipo, eu acho que não tem nenhuma fábrica que consiga fazer um negócio dessa dimensão, assim, lisa. Não, deve ter, sim, mas, enfim. Daí o que eu quis fazer que parecessem, na verdade, pequenas partes. Daí o que eu fiz foi me inspirar nas fuselagens de aviões. Uhum. E fazer essas pequenas divisórias, essas divisões aqui das placas, para dar mais a sensação de que ele é muito grande, né? Então, assim, pelo menos quando eu vejo, assim, quanto mais detalhe tem, pequenos, quanto menores os detalhes dentro dele, mais impressão de grande ele vai ter. E é isso que eu quis adicionar, tipo, isso que eu quis fazer, né, adicionando esses detalhes, por exemplo, essas texturas, Ficou massa. mas eu adicionei alguns pequenos sujeiros que são quase imperceptíveis, mas que dão a impressão de que ele é um metal meio irregular, porque Sim. geralmente eles não são regulares, não são lisinhos em tanques, então eu tinha que dar essa pequena profundidade, assim, em certos pontos, para parecer que ele está um pouco amassadinho. Isso, Enfim, parecia que ele não acabou de sair da fábrica, né? sim, é isso que eu quis, por exemplo, aqui, ó, essa tinta desgastada, todos esses detalhes, cara, eu penso antes de fazer, sabe? Por exemplo, ele sujo aqui, outro detalhe que eu quase deixei passar. Essa sujeira aqui, ó, é para parecer que esse negócio já teve contato com o solo, para indicar que isso aqui é uma rampa, entendeu? Porque, por exemplo, eu me coloquei no cenário da Sibéria, lá com gelo, quando o gelo descongela, ele vira água, daí a água, quando mistura com a terra, vira lama. E lama, quando suja, ela fica, tipo, ela fica parecendo isso aqui, sabe? Ela gruda, ela impregna. Uhum. E daí eu quis colocar esse detalhe para realmente mostrar que ele já teve contato com o solo, isso aqui. Show. Bom, deixa eu ver. Outra coisa que eu adicionei, que foi meio grande, assim, né? Foram os detalhes de escapamento, por exemplo, que eu adicionei depois, né, na pós. Esse detalhe, realmente eu queria ter feito no 3D, mas eu pensei muito depois, cara. Tipo, eu tive essa ideia muito depois. Daí eu não ia voltar tudo de novo para fazer ele. Até porque, como eu disse, né, a situação que eu me encontro, tipo, sem tempo nenhum. Então, parece bobagem, mas, cara, qualquer tempinho assim conta. O tempo de eu voltar lá e modelar isso no 3D, talvez, enfim, ia ficar um pouco mais inviável a questão de tempo para mim. Mas eu acho que funcionou, assim. Se não tivesse funcionado, eu teria voltado e feito mesmo, porque eu procuro deixar mais o resultado melhor possível, assim. Eu não faço muito corpo mole para ficar bom no final, né? E que mais detalhes? Acho que detalhes principais foram esses, viu? Assim, mais cruciais, assim. Sim. E a escada? Deixa eu só mostrar a escada rapidinho. Porque essa escada, cara, eu fiz ela inteira aqui, né? Direto, na pós. E, bom, se vocês quiserem ver o processo dela inteiro, tá lá no vídeo, mas, cara, eu fiz aqui tudo em shape, sabe? Porque eu tive a ideia de. Assim, não que a ideia que eu tive era assim, que geralmente em grandes bases, quando eles têm umas coisas muito grandes, principalmente em porta-aviões. Em porta-aviões eles me inspiraram muito para fazer, principalmente essa parte lateral aqui do tanque. Em porta-aviões, se vocês verem, eles têm umas escadas laterais, é meio que escada de emergência, ou assim, um acesso mais rápido para a parte de cima. Daí eu pensei nisso, cara, uma escada que ela desce para cima do tanque. Não que ela fosse a escada principal, não é todo mundo que vai entrar, subir por lá. Uhum. Mas que ela passasse essa sensação de que é algo que existe mesmo, que tem lá uma escada de emergência para soldados subirem, enfim. Fechar aqui e voltando. Bom, depois disso, cara, foi adicionar os complementos, né? Tipo,
Vou ver aqui. Soldados. Ah, também tem algumas coisas, tipo as lactites que eu coloquei aqui depois, as luzes, e as fumaças, etc. Esse aqui, cara, esse aqui é o... Não lembro o nome desse caminhão, cara. Eu sei o nome dele, mas ele é tipo a cerejinha do bolo, assim, do exército russo, cara. Nossa, esqueci o nome dele. É M alguma coisa. Enfim, ele carrega uma ogiva nuclear, tá ligado? Uma bomba Sim. nuclear. E ele chama, cara, e essa bomba ela é chamada de destruidoras de cidade, tá ligado? Destruidor de países. E, mano, é uma ogiva nuclear em cima do caminhão, tá ligado? Eu falei, meu, eu tenho que mostrar que esse fucking caminhão com uma ogiva em cima não é nada comparado a esse tanque, entende? Então, assim, eu escolhi ele a dedo, assim, para colocar lá no canto, para mostrar a proporção mesmo, né, entre esse caminhão e o tanque, que ele é muito, Uhum. muito grande. E daí, eu já ter colocado dois, cara, mas depois eu desisti, coloquei só um. Ó, era para ter mais um aqui do lado, mas aí eu achei melhor colocar só um, porque acho que ficou melhor no resultado, enfim. Aí eu comecei a adicionar os soldados, cara. Os soldados eu peguei de bancos do Deviante? DeviantArt, isso, DeviantArt. Cara, eles têm uns estoques muito bons lá, velho. Eu adoro o estoque deles, eles são assim, uns fotógrafos muito bons e eles fazem um serviço assim, muito legal, cara, de doar as fotos assim, de estoque free. E, e é legal, cara, porque você entra lá e tem até a galera comentando embaixo, olha essa arte que eu fiz, eu usei a sua imagem, olha como ficou. Eu acho muito legal, cara, isso eu acho muito interessante, assim. Sim, é Bem bacana. legal de ajudar. Enfim, daí, inclusive eu acho que todos os soldados que eu peguei aqui foi de lá, viu? Eu tenho um estoque aqui de soldados. Ah, aqui ó, achei a proporção que eu usei para colocar eles. Então, aí, esse aqui são... Aqui ó, esse aqui foram os guias, né? Porque eu pesquisando, né, eu tava vendo aqueles caras que guiam os aviões e esses guias eles são usados quando tem umas máquinas muito grandes, né, cara? Eu falei, porra, esse tanque é muito grande, ele vai precisar desses guias para guiar ele. Daí eu coloquei eles na arte final. Tá, voltou. Enfim, aqui eu adicionei os generais, né? Que na verdade são duas fotos distintas lá e um inteiro. Eu adicionei esses pequenos floquinhos aqui de neve, porque isso foi posteriormente, né? Que eu adicionei uma nevasca, né? Uhum. E daí eu falei, porra, não faz sentido eles não terem neve acumulada em cima deles. Eu adicionei depois, adicionei em cima do tanque aqui também, ó. Um monte de neve acumulada, pequenos gelo até, né? Aqui no tanque, principalmente, né? Congelado, porque ele é muito grande e é metal, com certeza ia criar esses gelos em volta. E mais um soldado, tem mais um aqui que eu adicionei, como se eles estivessem fazendo uma escolta, né, por uma base secreta, etc. E daí o resto foram os outros detalhes assim, do ambiente mesmo. Foi a névoa, o lago, que ajuda assim, a emergir, né, o observador. Primeiro plano para dar profundidade na imagem, Uhum. muito legal. Os efeitos eu não adicionei no final. E esse aqui foram os efeitos finais, né, os filtros que eu usei. Usei um color lookup, um color balance, brightness and contrast. Oh, nossa, um inglês impecável, você viu? E um curves. Curvas. E aí eu adicionei a névoa depois. Enfim, depois foram adicionando os outros pequenos detalhes que para ambientar mesmo. E foi assim, cara, foi bastante Smart Object, né? Ah, uma coisa que eu faço, que eu nunca tive a oportunidade de falar, né, pra ninguém, porque eu nunca apareci no canal. Tem Mas a primeira vez pra agora, tudo. agora que eu tenho a oportunidade, eu Aproveita. utilizo bastante, cara. Ah, isso aqui, ó, por exemplo. Eu testo bastante também, viu? Eu tava querendo fazer como se fosse uma pilastra aqui, assim, no canto. Mas eu vi que não ia ficar legal, tipo... Cara, a primeira coisa que eu imaginei quando eu coloquei uma pilastra, eu falei, cara, se tivesse
um avião passando para espionar uma base. Esses metais aqui, ó, eles iam refletir o sol, tá ligado? Não ia funcionar, nunca ia ter isso numa base secreta, tá ligado? Então, tipo, já desisti da ideia. Se alguém precisar fazer uma base secreta, pode chamar o Ed como consultor, que ele tá. Ó, tá aqui, ó. Estamos aí, né? Aí eu tava testando outros, eu colocava umas nuvens para dar um pouco de ambientado também. Eu não tô achando carinha aqui, cara, mas eu não vou perder tempo achando ele, não. Enfim. Então, uma coisa que eu uso bastante, cara, durante assim, o projeto, é estudar preto e branco, para ver como eles estão se comportando, o contraste. Eu sempre uso o tempo todo, sabe? Eu sempre deixo um black and white aqui em cima, sempre, toda a arte. E conforme eu vou colocando, cara, eu acabei de ambientar, eu vou lá e coloco um black and white. Daí tem alguma coisa errada, eu tiro ele e começo de novo. Às vezes, por exemplo, é sombra, eu faço com black and white mesmo ativado lá, para chegar num resultado melhor, assim, de questão de contraste de ambiente, sabe? Tipo, equilibrar, por exemplo, que esse preto, que é o mais escuro que eu tenho, talvez, na imagem, ele não pode ser mais ou menos preto que esse mais escuro também, entende? Então, assim, é esse jeito que eu uso para equilibrar mais. Porque daí, quando você tira ele, você tem um equilíbrio melhor. Por exemplo, esse tom de azul bem escuro é o mesmo que esse tom de azul bem escuro. E isso faz bastante diferença, principalmente na parte quando você quer buscar volume nas coisas. Até aqui mesmo, aqui na montanha, aqui, ó. Olha como ele já dá para ver bastante diferença que ele faz. Quando você não sofre a influência e é enganado, seu olho não é enganado pelas cores, né? Sim. Inclusive... Que é muito do que o Montalvo falou na palestra dele do Photoshop Conference. Nossa, isso mesmo, cara, perfeito, é isso mesmo. Tipo, na Segunda Guerra, cara, os caras eles usavam os daltônicos para identificar soldados escondidos no meio da floresta, porque daltônico ele não sofre porque a camuflagem ela nada mais é do que uma ilusão usando cores, certo? Eles usam cores para enganar o ambiente. Como o daltônico ele não enxerga as cores, ou não enxerga todas as cores, ele não sofre, ele não é enganado pelas cores, digamos assim. E eles usavam essa técnica aqui, que acho que remete desde... Acho que quem criou isso aqui foi o fundamento dele foi o Caravaggio, né? Acho que é. Não sei o que da Caravaggio lá, aquele italiano. Ele criou a técnica claro-escuro, que foi basicamente isso, cara, estudar como que o claro e o escuro ele influencia o nosso cérebro e como a cor engana o nosso cérebro. Enfim, eu uso sempre um preto e branco como base para chegar no melhor volume, assim. Show! Muito boa, cara. Ficou animal mesmo. Parabéns, cara. Valeu. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Então, eu acho que, cara, tem bastante estudo nas coisas que eu faço, assim, desse aqui, por exemplo, eu tomei cuidado até nos detalhes dos uniformes dos alta patente aqui, né, que eu estava vendo como eles usam mesmo na Rússia, eles têm muito isso, cara, você vê, eu vi bastante vídeo de que eles chamam, que acontece todo ano, que é o desfile da vitória, né, na Rússia, e aparecem lá os generais, os caras com aquelas roupas e tal. E eu me inspirei muito, cara, nisso. Tipo, eu até tive que pintar o cap dos caras aqui, para parecer bem com eles. Pintei o uniforme também. Tudo inspirado em como os caras se vestem de verdade, sabe? Para chegar a contar o máximo de história, como eu disse. Não, ficou muito legal, cara. Parabéns. Obrigado. E aí, mostrar agora aquela que ganhou o Adrenalina pra galerinha ver, vamos ver. Ah, aquela lá. Cara, se quiser fechar o outro ali pra tu liberar a memória, fica à vontade. Posso fechar, cara? Deixa eu... Fica travando, eu vou perceber aí, né, que tá travando um pouco já. Como é que é quando o computador já não tá mais com memória, tá com vaga lembrança, né? Vaga lembrança, aqui já tá com... Tá, primeiro, mostrando? Da onde que veio a ideia de fazer um aquário gigante?
Olha, Assistindo o Parque dos Dinossauros ou coisa do gênero? um pouco, viu? Um pouco. Cara, na verdade, foi assim. Eu tinha visto um documentário, na época, eu acho, sobre aqueles parques aquáticos gigantes, monstruosos que tem nos Estados Unidos, no Japão, etc. E, cara, eu tinha ficado impressionado com o controle que eles tinham, sabe, dos animais. Tipo, são uns animais gigantescos e os caras, tipo, tratam isso que nem cachorro, assim. Assim, meio que me deixou um pouco ter revoltado, assim, não sei se é essa palavra, mas, assim, me inspirou assim, a fazer essa arte, sabe? Nessa arte eu queria mostrar o quão grande é o controle do ser humano nos animais que são gigantescos, sabe? O quanto esse poder pode chegar. Show. E, bom, desse princípio eu comecei a estudar, né, tipo, aquários gigantes que tem no mundo, várias coisas assim. Tipo, o que é possível, o que é impossível. É claro que esse aquário acho que não seria possível, mas, enfim, eu fui pesquisar. E daí a minha principal inspiração foi nos aquários do Japão. Eles têm uns tubarões-baleias lá, cara. Tubarão-baleia é muito gigante, velho, muito gigante aquilo lá. E daí eu pensei, pô, se tem um lugar que os caras podem fazer e iriam fazer uma coisa tão bizarra assim, tão gigante, eu acho que seria lá, sabe? Então daí eu parti do Japão, assim, eu parti, tipo, eu já ambientei, já criei um ambiente para minha arte que ia ser o Japão. Aí a partir disso eu fui procurando foto, cara. Eu achei essa foto aqui, foi uma sorte ter achado essa foto aqui, free, que ela tinha ela tem um ponto de fuga forçado, né? Uma perspectiva forçada do efeito da câmera, que eu achei muito legal, que era exatamente como eu queria representar o aquário. E daí eu montei a partir desse prédio aí. Deixa eu mostrar ela original. O original tá aqui, eu acho. Aqui. Cara, essa aqui é a original, tá ligado? Não, na verdade, é original. Essa aqui. Essa aqui é a original. Essa aqui é a original. E, bom, era esse aqui, tá ligado? A partir desse prédio aqui, como referência do ponto de fuga, para não perder. E com base nele, eu fui traçando os primeiros detalhes, né? Uhum. Nesse caso, nesse trabalho aqui, ele não teve um sketch propriamente dito. Eu tinha a imagem na minha cabeça, mas o prédio já estava muito na posição que eu queria. Então, o que eu fiz foi trabalhar em cima dele, basicamente, em cima do ambiente que já existia. Já. Então, eu resolvi fazer ele direto. Bom, eu fui aplicando, cara. Primeira coisa foi fazer o aquário. Primeira coisa que eu fiz. Para saber até onde ele ia chegar, como que ele ia se comportar, se ia ficar muito ruim se eu ia ter que deletar essa imagem que não ia funcionar, não sabia de nada, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir traçando isso aqui. Né? Deixa eu começar a tirar tudo, fica mais fácil. Bom, começando essa imagem, né? Cara, a primeira coisa que eu fui fazer foi o aquário. Na verdade, ele começou mesmo a partir da. Deixa eu achar. Nossa, é tão difícil, né, cara, de você desfazer as coisas, porque fica muito confuso depois. A gente não faz pra desfazer, né, cara? Então, cara, é muito difícil, velho. Bem-vindo ao meu mundo. Nossa, é verdade, né, cara? Deve fazer isso direto, né? Então, ó, aqui, achei. Ó, aqui ele é todo separadinho. Tem a parte de cima, a estrutura, a parte da borda, né? Da base, da base dele. E tem as divisórias. Isso daí tu fez tudo com shape e adicionando textura? Sim, tudo shape adicionando textura. Na época eu nem fazia ideia de 3D nem nada. Só faz muito tempo esse projeto, né? Então eu fui fazendo o que dá, sabe? Fui me virando.
Eu tinha ideia e eu fui me virando para executar ela, para passar. E, bom, aí nisso, cara, eu vou criando essas máscaras aqui, né, pra... O que eu faço, cara, eu nunca faço ele certinho aqui. Eu sempre uso ele como se ele estivesse lá, antes, atrás, depois eu crio a máscara. Eu acho que fica mais modular, digamos assim. Tipo, se eu fosse fazer uma modificação, por exemplo, eu mudei de ideia, quero que ele venha até aqui embaixo. Eu tenho material até lá embaixo, assim, para continuar, sabe? Eu não preciso fazer tudo de novo e pensar tudo de novo. Eu acho que eu peguei essa mania mais para trabalhar mais em agência, porque em agência tem que ser tudo modular, né, cara? Porque chega a alteração, a gente tem que ter um projeto super organizado e super de um jeito que seja mais rápido para fazer a alteração. Então, acho que eu herdei um pouco disso. Tem que ter espaço para aumentar mais o logo. Sim, para aumentar a logomarca. Então, zoeira, gente, não fala logomarca não, é logotipo, viu? Então, aí eu fui trabalhando o sol, tá ligado? A partir daqui, cara, eu tinha que definir onde que ia ficar o sol. Eu resolvi deixar no original, assim, praticamente, que o sol tava aqui, eu desloquei ele um pouco aqui. Aí eu fui fazendo, os peixes eu já fui fazendo nessa ideia, né? Colocando os raios aqui, os negativos, né, os positivos aqui, para ter essa sensação de que o raio só tá passando. E daí eu fui fazendo o externo depois, um raio que passa por aqui, tudo isso no brush, tá? Tipo, eu acho que na verdade, eu acho que a ferramenta que eu mais uso no Photoshop é brush e máscara, cara. É as coisas que é muito versátil, você consegue usar em tudo praticamente. E ainda mais com mesa digitalizadora, facilita bastante, assim. Eu também. Brush, máscara e curvas. Sim, brush, máscara e curvas, cara. É exatamente isso. Pra fazer qualquer coisa com isso, cara, é incrível. É engraçado, né, cara? Porque, tipo assim, você vai aprender no Photoshop, e você vai... Quando você não sabia nada, pelo menos eu olhava os caras falando, meu Deus, esses caras aí devem saber muita ferramenta, eles devem usar muita coisa, eles devem saber de cabo a rabo. Tipo assim, nossa, tá bom, você sabe. Tipo assim, eu sei muitas ferramentas, mas o que você mais usa? Eu uso máscara, brush e curves. Tipo, você vai saber tudo para depois começar digamos assim, usar o melhor, sabe? Tipo, tirar o melhor resultado das coisas, das menores coisas. Exato. Enfim, não sei se fez muito sentido, mas a minha cabeça fez, gente, eu prometo. Bom, aqui eu estava trabalhando um pouco melhor aqui. Como eu já tinha definido onde ia ficar os raios de sóis, eu fui trabalhando um pouco mais desse sol, né, dessa luz batendo nos prédios. Aqui, por exemplo, fiz esse efeito de bloom aqui. Aqui eu acho que é mais um raio, só aqui, ó, por exemplo, já estava definindo melhor onde ele ia ficar. Daí é isso, cara, eu vou adicionando até ficar, quer ver, aqui no caso eu excluí, eu acho, mas ó, vou mostrar aqui desde o começo. É a partir disso aqui que eu faço, ó, aqui. Ó, a partir disso eu consigo definir, deixa eu fechar aqui. A partir disso aqui eu consigo definir se o contraste está certo. Por exemplo, eu vou voltar aqui, ó. Vou tirar essas visualizações aqui. Se o computador deixar. Aqui, deixa eu... Então, assim, ele estava assim, sabe? Isso aqui não faz sentido, né? O contraste está muito errado aqui. Está muito forte em relação ao resto da cena. Exatamente. Daí o que eu fiz foi, com base nisso, cara, eu vou adicionando claro e escuro, né? Como diz a técnica, Caravaggio. Aí eu vou estudando, por exemplo, aqui eu acho que vai fazer bastante diferença, ó. Esse estourado aqui, assim como naturalmente já estava acontecendo no prédio aqui, na foto original, eu tinha que passar a mesma sensação aqui, porque está acontecendo exatamente a mesma coisa aqui. Então eu tenho que passar para dar mais a impressão de que aquilo está realmente ali.
aqui na pedra, já muda bastante o contraste. E é com base nisso que eu faço. Deixa eu tirar de novo. Bom, aí depois disso, né, depois de montar o aquário, essas texturas aqui, por exemplo, eu vou adicionando com máscara também. Eu pego imagens de lodo, por exemplo, e adiciono depois na pedra. E, enfim, dá mais versatilidade na hora que eu estiver fazendo. Se eu quiser tirar, eu tiro, enfim. Eu prefiro, na verdade, pegar as coisas quanto mais cru possível, melhor, assim, pra mim, porque eu gosto muito de ter o controle em cada camada, sabe? Acho que deu pra perceber no tanto, assim, tipo assim, eu gosto muito de fazer as coisas o mais modulares possível, assim, porque eu gosto muito de testar, eu gosto muito de ver qual vai ser o melhor. Então, às vezes, se eu pegasse uma pedra já com lodo e não achasse legal ela, daria muito mais trabalho, ou seria muito inviável tirar o lodo do que pegar uma pedra crua e adicionar ele depois. Eu prefiro assim. Então, e, bom, eu sempre tenho a minha pastinha aqui de efeitos finais, né, dele, que geralmente elas são uma caralhada de coisa, tipo level. Pesquisa de cor aqui seria o color local, né? Que eu estava usando português na época. E o color balance. E aqui, nesse aqui vai dar para mostrar bem. Eu uso isso bastante nas minhas artes. Que é, depois que eu termino elas, eu crio uma cópia dela e crio um blur, né? Que ela tem um spot gaussiano, que é um blur. E daí eu faço um efeito de lente nela, que nem nesse caso, não são em todas que eu faço, né? Mas nesse caso, eu queria que parecesse um cara, eu imaginei uma história, né? Tipo, um cara visitando o Japão e tirou foto desse aquário lá. Então, tipo assim, como eu já me aproveitei do efeito da própria lente, da imagem original que eu falei, que eu achei muito legal essa perspectiva forçada dela, que é esse efeito da lente, eu quis dar mais essa sensação ainda, e daí eu coloquei um desfoque Gaussian Blur, né? E adicionei ele nas laterais aqui da imagem, para parecer esse desfoque de lente natural, e ajudou também a dar mais foco aqui, no que eu queria, que era o aquário, né? Aqui eu acho que eu adicionei outro, aqui eu fui trabalhando melhor a questão da luz do sol, eu adicionei um gradient map. Aqui para fazer o sol, eu faço. Vou mostrar como eu faço isso aqui. Porque às vezes nos vídeos são muito rápidos e acaba a galera não vendo direito. Mas basicamente o que eu faço é. Eu faço primeiro as cores, né? Aqui. Desculpa, gente. Eu vou descobrindo as camadas e depois eu vou voltando a falar. Aqui, por exemplo, eu peguei um efeito de água e coloquei aqui para parecer que a água está refletindo essa, digamos assim, textura, né, que é a luz passando, e é isso que acontece no fundo mesmo, cara. Eu fui pesquisar antes de fazer isso aqui. É a cáustica, né? É esse o nome? Se eu não me engano, é cáusticas. Ah, então, aprendi coisa nova. É isso aí. E daí eu fui pesquisar, cara, tipo, que no fundo do mar, assim mesmo, acontece, né? Na areia fica esses efeitos. E daí eu tinha que ter aí, porque tá passando pela água, e eu quis passar essa sensação. Aqui, ó, sol. O sol eu faço assim, cara. Isso aqui tomara que seja ele. É ele. O que eu faço? Eu crio um gradient map, eu crio as luzes lá, como vocês viram aí. E daí o que eu faço é criar um gradient map, mais ou menos na temperatura do sol que eu quero. Né? Que, por exemplo, o máximo eu sempre deixo branco, né? Para não contrastar demais. Aí um amarelo claro, um amarelo médio, né? Que é o que eu queria, e o preto. Aí o que eu faço é só picar ele aqui. Deixa eu ver, tirar a máscara. Ele seria todo assim. Aí o que eu faço é com a máscara, né? Em brush. E eu adiciono aqui, por exemplo. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, por exemplo, eu adiciono um pouco aqui. Aonde batem as luzes, eu adiciono ele um pouco aqui. Para passar a situação do sol mesmo. Daí, o final de tudo, basicamente eu adiciono um ruído. Que ele ajuda
a misturar, né, os pixels da imagem. Eu não sei se vai dar para ver muito bem. Deixa eu dar um zoom aqui, eu acho que vai dar para ver. Aqui. Então tem pequenos ruídos aqui. Esses ruídos eles ajudam bastante. Eu vou aumentar a opacidade deles para a galera ver melhor aí. Aqui, esses são os ruídos que eu adiciono. Uhum. Eu pego eles e coloco numa opacidade baixa, tipo, acho que estava 30%, né? 30%. Eles ainda ficam e eles misturam. O resultado final fica muito melhor, eu acho, assim. Eu acho que ele é bem sutil. Mas eu gosto de fazer isso no final porque ele ajuda bastante. Ele E tira a marcação nas arestas, assim, parece, né? ele mistura quando eles fazem, onde tem esses contrastes de aresta mesmo. Por exemplo, entre É, aqui e o céu, aonde eu mexi e aonde eu não mexi, ele ajuda a misturar, sabe? não, Principalmente quando você salva a imagem final. sim, eu também uso isso. Pode Acho, crer. não há quem não use, eu acho. É, pode crer. É muito bom, né, cara? Tipo, tem alguns que você mal nota, mas tem outros que, meu, faz muita diferença mesmo. E, bom, basicamente é isso, cara. Assim, tem bastante detalhe aqui dentro. Não sei se Sim, vale a pena se aprofundar, porque dá pra ver bem melhor no vídeo, na verdade. sim. Por exemplo, essa árvore, ela tava mais reta, eu tive que contorcer ela. As bolhas aqui eu adicionei tudo. E tudo em Smart Object, porque fica bem melhor para trabalhar. É assim que eu costumo trabalhar, pelo menos. Acho que fica melhor. Não, tranquilo. Pode desligar o compartilhamento de tela ali um pouquinho. Pode? Deixa eu Pode. ver. Agora vamos ver aonde eu desligo. Ah, achei. Achei o Oh, botão. dessa foi rápido. Dessa vez foi rápido para desligar. Cara, pra quase finalizar, vamos dizer assim. ah, Quais são os profissionais hoje que tu se inspira, que tu segue, ou no Behance, ou no Facebook, enfim, que tu fica se inspirando, olhando para aprender com eles ou para usar eles como referência? Cara, olha, eu sigo bastante. Eu não vou lembrar os nomes exatos, mas eu tenho alguns que marcam bastante, né? Que é o Valaperde, que é tipo inspiração brasileira, assim, pra mim. A Eu amo Rafael. o trabalho do Light Farm. Achei incrível, cara. Nossa, queria muito um dia estar lá, tá ligado? E do Miltinho, consequentemente, né? Que foi a Light Farm no geral, na verdade. Eu acho que é uma fonte de inspiração incrível, incrível. Internacional, cara, que eu me lembre, tem o Wojtek Fuss, que é um cara, eu acho que na verdade ele é o que mais me inspira, assim, nessa área, nessa linha que eu vou. Eu acho que ele é o que mais me inspira. Ele é um concept designer. Se não me engano, ele trabalha para a Lucasfilm, que ele está trabalhando agora. E ele eu acho que é belga. Eu acho que ele é belga. E, meu, cara, o trabalho dele é incrível, assim, eu adoro o trabalho dele. Só o nome dele que é um pouco complicado, que é World Tech Foods. Mas, nossa, cara, o trampo dele é incrível, incrível. E tem uns caras que eu sigo lá, desculpa que eu não consigo lembrar o nome agora, mas, meu, entra lá no meu ArtStation, dá pra ver, né, quem você segue. Cara, tem um cara lá que ele me inspira muito, meu, que ele faz muito trabalho dieselpunk. Eu adoro a cultura punk, né, tipo, steampunk, Uhum. dieselpunk, cyberpunk. Eu, eu adoro, né, essa linha, né, de arte. E, meu, tem uns caras lá que, assim, que eles fazem muito bem, velho. Assim, eles representam muito esse estilo, sabe? E eles são uma fonte de inspiração incrível, assim. O trabalho deles, né, não é parecido com o meu, mas, cara, eu bebo muito daquela fonte como inspiração para fazer as minhas artes. E tem um cara que eu me inspiro, que na verdade foi o cara que, digamos assim, me fez ir para essa área mesmo. Eu comecei em pintura digital, né? Depois eu Uhum. fui para manipulação de imagem.
E, cara, quem me inspirou foi o Jorge Jacinto. O canal dele chama JJ Canvas, que ele é um português, cara português, e ele faz pintura digital, cara. E, assim, a pintura dele, meu, você, se você ver meus trabalhos, os primeiros, por exemplo, o templo chinês, né, nas montanhas lá, cara, aquele templo foi inspirado nos trabalhos do cara. Os trabalhos dele são muito épicos, sabe? Tipo assim, você imagina aquilo lá no Senhor dos Anéis, você imagina aquilo num filme, assim. E eu adoro, eu amo esses artistas que fazem coisas não pensando em aplicação, assim, porque assim, o que eu gosto mesmo não é tanto essa área de publicidade crua, assim, eu gosto muito do conceito, eu gosto muito da ideia que o cara teve, eu não gosto muito de ver uma arte só por ser bonita, eu gosto de, tipo, entrar lá naquele mundo que o cara construiu, sabe? E quando eu vejo uma arte de um cara que fez isso muito bem, meu, tipo, eu me inspiro demais, assim, demais, demais, demais. E, bom, eu acho que os que eu lembrei agora são esses. Se quiser, eu até passo a lista de alguns que eu sigo lá, que, meu, vai ter muita gente, nem lembro o nome dos caras. E, bom, Não, basicamente isso, cara. Eles me inspiram mais porque eu comecei a fazer concept mesmo por RPG, tá ligado? Sabe RPG? É jogo de ficha, né? De RPG de ficha. Eu sim. jogava com meus amigos e na verdade, foi isso que me fez ser designer e ser concept, né? Porque se não fosse jogar esses joguinhos aí, e, nesses jogos eles têm muito desses mundos, sabe? Tipo, é muita inspiração em Senhor dos Anéis, o universo Tolkien é muito, muito, muito influenciado naquelas cenas. E por isso que eu acho que eu admiro tanto essas imagens. Porque foram elas que foram que fez eu começar a gostar disso. Foi nesse mundo que eu comecei, entendeu? Então quando eu vejo um cara representando esse mundo que eu imaginaria, cara, é a melhor coisa pra mim. Show. Cara, Wendy, queria agradecer o teu tempo para falar com a gente, para falar comigo, para trocar essa ideia. Foi muito bacana poder conversar contigo de novo. Foi muito bacana poder ver um pouco mais do teu trabalho e poder mostrar isso para a galera. E deixo aqui o finalzinho aí para você passar os seus contatos para quem quiser passar, dar a tua mensagem para quem estiver assistindo a gente. Fica à vontade. Cara, na verdade eu queria agradecer pela sua disponibilidade, por esse convite, né, que você fez lá no grupo e tal. E, meu, é uma honra estar aqui, cara, é uma honra de verdade, porque eu aprendi muito vendo o seu canal. Eu aprendo ainda, tipo, todas as entrevistas eu vejo, eu me inspiro muito nos caras que aparecem aqui, eles são incríveis, assim, eles são uma inspiração profissional muito grande para mim. E, tipo assim, meu, eu estar aqui, cara, é uma coisa surreal, assim, surreal. Eu sou muito grato, de verdade, cara. Eu sou muito grato, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa se eu falei muito enrolado, eu tô meio nervoso, é a primeira vez que eu faço isso na vida, assim. A primeira vez, na verdade, a primeira vez foi subir no palco da adrenalina, que foi a coisa mais. Mas essa aqui, cara, desculpa se eu falei alguma coisa enrolada, se não deu pra entender alguma coisa, mas qualquer coisa é só me perguntar, meu bem, você não lá no Facebook, eu troco ideia de boa. Tranquilo. E, bom, meus contatos, meu Behance é dowendy, é D-O-Wendy, que é meu nome, é de faço Wendy. O ArtStation também, o Wendy Taylor, é muito fácil encontrar. YouTube também é o Wendy Taylor, não tem muitos Wendy Taylors no mundo, então é um pouco fácil de encontrar até. E, cara, quem quiser ver lá o meu canal do YouTube, dá para usar como um tutorial, assim, dos vídeos, porque eu mostro desde o comecinho, de eu fazendo os sketches até o projeto final. Então, assim, se você quiser aprender alguma coisa, se quiser entender o que eu faço, alguma coisa lá, coloca o vídeo em lento lá, sei lá. E eu acho que ajuda bastante, cara. Na verdade, esse é o intuito que eu criei o canal, para ajudar as pessoas
a conseguirem fazer coisas que talvez elas não saibam. Assim como eu não conseguia fazer muita coisa e tive que aprender dessa forma. E, bom, é isso. Eu convido todo mundo a conhecer meu Behance, meu ArtStation, meu canal no YouTube. E, cara, se quiser trocar uma ideia comigo lá no Facebook, é só chamar que eu respondo de boa. Eu posso demorar um pouco para responder porque eu sou um pouco ocupado, muita correria, mas, cara, à medida do possível, eu tô sempre disponível para ajudar. Bacana, cara. Muito obrigado novamente por esse teu tempo. E show, cara. Parabéns e muito sucesso pra ti. E ano que vem, com certeza, a gente se vê no Conference novamente. Sim, sim, sim. De um jeito ou de outro, eu vou estar lá, que eu já tô virando figura carimbada, né? Tá, é. Ah, 6 anos, né? Você vai? É, Ah, cara. tamo, cara. 6 anos. Tamo lá, então. No Tamo lá. próximo ano, tamo lá, tamo junto. Tomara que Be- eu consiga subir no palco de novo. Beleza, então, cara. Forte abraço aí. Saúde, paz e qualquer coisa, é só chamar que tamo aí. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Muito abraço e. Muito abraço, não. Forte abraço. E até a próxima. Tomara que não seja até o Photoshop Conference. Tomara que não demore tanto, assim. Quem sabe? Vai que rola uma outra de novo. Nossa, tomara. Tamo aí. Tamo aí. Valeu, show. Valeu, falou, cara. Tchau.